Olá, povo de Deus, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, 11 de outubro de 2024, São João 23. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 3, de 7 a 14, Lucas 11, de 15 a 26. Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados como o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir com perseverança tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente, porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. É claro que no nosso pouco espaço de nossas reflexões diárias, não é possível desenvolver um tratado sobre a justificação pela fé. É um tema que aparece de maneira clássica em Romanos 1,17, mas que hoje é retomado por Paulo de forma veemente para orientar os Gálatas que estavam sobrepondo a lei à fé. Paulo faz na carta aos Gálatas uma verdadeira pedagogia do que é viver na e da fé. Para ele, viver da fé é compreender a presença e a ação do Espírito em nós. É entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Viver na fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio, isto é, como um criado particular. Viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. No trecho de hoje, Paulo relê a promessa de Deus feita a Abraão, que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as contas de areia na praia. São descendentes de Abraão que vivem na e da fé, não os que se submetem à maldição da lei, pois pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Somente é justo aquele que vive pela fé. O grande argumento de Paulo está na entrega de Cristo na cruz, lugar de malditos. Diz ele: Cristo resgatou-nos da maldição da lei ao fazer-se maldição por nós. Maldito seja todo aquele que é suspenso no madeiro. Para nós que transformamos a cruz em bijuteria e adereços, é sempre bom lembrar que Paulo fala, pois a cruz é um símbolo da tortura do sistema romano, usada naqueles que o sistema considerava malditos. Paulo entende também que toda a história da salvação já tinha previsto estender o efeito do testemunho de fé dos patriarcas até aos pagãos. Como ele mesmo diz, o sacrifício de Cristo foi para que a bênção de Abraão chegasse até aos gentios, pois por ele recebemos a promessa do Espírito por meio da fé.
Tomemos cuidado, pois o mesmo perigo que os Gálatas correram, buscando na lei a salvação, invade a pregação dos dias de hoje de católicos e evangélicos que transformaram a religião num código de leis a ser observado e fiscalizado pelos novos fiscais de plantão. Imagino que Paulo e Lutero tremem em seus túmulos ao ver os que se dizem cristãos caindo nessa forma escravizante de viver a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 11, de 15 a 26, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Estamos hoje envoltos à prática exorcista de Jesus, narrada por Lucas. O exegeta Alonso Schekel faz uma aproximação interessante da perícope de hoje. Diz ele: um exorcismo público serve para introduzir, em contraste, a admiração popular e as reservas de alguns em 2 pontos: a origem do poder de Jesus e a necessidade de um sinal particular. A mudez era atribuída à possessão diabólica que impede a comunicação. Temos exemplos bíblicos sobre mudez, tais como a de Ezequiel e de Zacarias. Com sua prática, Jesus expulsa o demônio, liberta o mundo e o restitui à comunidade humana, com toda a possibilidade de resgate da cidadania. No texto de hoje, Jesus faz toda uma catequese sobre a presença do mal na vida humana, alertando seus adversários que todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá casa sobre casa. Schekel ainda diz que a admiração dos presentes é resultado frequente nos milagres e ainda não significa fé no Messias. Alguns, para desacreditar Jesus ou para justificar sua rejeição, atribuem o êxito do exorcismo a um pacto com o chefe dos demônios, Beelzebu. E uma vez que havia outros exorcistas na época, pedem a Jesus um sinal do céu. Porém,
são subterfúgios de quem não quer mesmo aceitar Jesus e sua prática. E Jesus alerta que a luta contra o mal, personificado aqui como Satanás, é constante. Não se deve confiar que basta uma vitória sobre ele, pois quando pensamos que estamos seguros, podemos outra vez cair nas garras do mal na nossa vida. Por isso, alerta Jesus sobre a possibilidade de a pessoa liberta voltar a cair nas garras do mal. Portanto, a luta contra o mal é permanente e exige de nós vigilância cotidiana. Celebramos hoje São João 23, eleito Papa já com idade avançada, para cumprir um mandato tampão, como pensavam aqueles que achavam que deveriam ganhar mais tempo para encontrar um substituto à altura do príncipe Pio XII. São João 23 surpreendeu a estes, convocando o Concílio Vaticano II, que viria a ser o evento eclesial mais significativo do século XX. A São João 23 devemos o respiro atualizador da Igreja, freado por umas 3 décadas e retomado pelo Papa Francisco. Um beijo no seu coração.